Olá, gente linda! Hoje eu quero começar este vídeo com uma pergunta. Já estiveste com alguém a conversar e de repente sentiste que a tua energia estava completamente sugada, que te sentias cansada, sem ânimo? Então, provavelmente tu estavas na presença de um vampiro energético. E hoje, neste vídeo, eu quero te mostrar como tu podes identificar os sintomas, os sinais, para que te apercebas quando tu estás na presença de um vampiro energético. E se já gostaste deste tema, então deixa aí o teu like, subscreve o canal, ativa o sininho, assim sempre que eu colocar um conteúdo novo, tu serás sempre notificado. E não esqueças, partilha este conhecimento, este vídeo nas tuas redes sociais, com aquelas pessoas que mais amas. E para quem não me conhece ainda, eu me chamo Paula Alexandra Araújo, sou terapeuta holística, xamânica, há mais de 15 anos. E hoje quero partilhar contigo como é que eu também já fui vítima desse vampirismo e como também em algumas situações eu fui esse vampiro energético. Como eu te disse, eu também já fui um vampiro desses em certas ocasiões e claro, com o tempo, com o aprendizado, eu fui polindo e fui principalmente identificando quando eu estava na presença desses vampiros energéticos. Mas afinal, podem vocês perguntar, o que é um vampiro energético? Ou também particularmente conhecido por emocional. Não é aqueles vampiros que nós estamos habituados dos filmes, que sugam o nosso sangue e que foi mundialmente conhecido como o Drácula e agora o Crepúsculo, enfim. Todos nós já vimos essas séries muito engraçadas, mas estamos a falar de pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor e muitas delas convivem connosco diariamente na nossa casa. Então, um vampiro energético é uma pessoa que te suga, que te drena a tua energia vital. E neste vídeo eu quero não só que tu reconheças estas energias, que reconheças quando estás a ser sugada, mas também quero partilhar contigo como tu podes te proteger. Então fica comigo até ao final deste vídeo. Então os vampiros eles podem ser vivos ou mortos, e dentro dos vivos eles podem ser conscientes ou inconscientes. Então eu vou começar por falar um pouco desses vampiros vivos e exemplificar como tu podes distinguir os que são inconscientes e os que são conscientes. Então o vampiro consciente é aquela pessoa que está muitas vezes numa conversa contigo, mas que diz, aquela pessoa falsa, que está, digamos, a concordar ou a te bajular e no fundo está a emanar uma energia negativa, ruim. São pessoas raivosas, com rancor, pessoas que não desperdiçam a oportunidade de destilar um veneno, de te criticar, de te julgar. E às vezes nós temos esses vampiros muito próximo de nós, no nosso local de trabalho, às vezes até
os nossos parceiros que não perdem uma oportunidade de diminuir-nos, de baixar a nossa autoestima. Então nós precisamos realmente de estar atentos, atentas, para que essa energia não te vá sugando, drenando e que tu não vás começando a ficar realmente sem força, sem ânimo, sem alegria e principalmente acreditando nesses venenos que essas pessoas fazem questão de nos lançar e que fazem questão que a gente acredite. Os vampiros inconscientes já são um outro tipo de pessoas. Como a palavra diz, eles não têm noção que o estão a fazer e não o fazem por mal. São aquelas pessoas que reclamam muito, que se sentem vítimas, que te encontram no meio da rua, tu cumprimentas, perguntas como é que elas estão e elas aproveitam essa oportunidade para desabafar, para chorar, para tomar um conselho. E elas não se apercebem, e nós muitas vezes também não, e elas vão despejando literalmente o seu lixo interno, as suas dores, as suas mágoas, as suas raivas, e nós vamos absorvendo de forma inocente. E quando acabamos por nos despedirmos dessas pessoas, vai acontecer que elas já estão com outra cara, com outro ânimo, com outra disposição, já deitaram o seu lixinho e nós começamos a ter sintomas de cansaço, de irritabilidade, mas eu vou listar aqui uma série de sintomas, de sinais para que tu possas reconhecer quando a tua energia está a ser sugada. Os sintomas mais comuns, ok? Porque podem existir e existem muitos mais, é que tu começas-te a sentir, o primeiro sintoma é começas-te a sentir muito irritada, sem paciência e não estavas nessa energia. Então, quando isso acontece, é um sinal que houve um distúrbio, houve um desalinhamento energético no teu campo áurico. Então precisas realmente de estar atenta, se é do nada, se foi a seguir a essa conversa ou a estares num determinado ambiente e começas a ficar impaciente, irritada, é melhor ajustar essa tua energia. Um outro sintoma é quando tu, do nada, começas a ter dores de cabeça fortes, dores de estômago, mal-estar no corpo, até por vezes é confundido com aquele mal-estar que nos aparece quando nós estamos a chocar uma gripe, quando estamos a começar a ter aqueles primeiros sintomas de uma constipação. Muitas vezes é esse sugar energético que nós fomos acometidos naquele momento e que o nosso corpo está a tentar lutar para restabelecer a harmonia, ok? Então, esse é um dos sintomas, é essas dores, sejam de cabeça, sejam de estômago, sejam uma dor generalizada e às vezes até aquele mal-estar que te dá ânsia, vômito. Então esse é um dos sintomas. Por outro lado, também podes, porque cada um reage de uma maneira diferente, podes te sentir esgotada do nada, sem motivo aparente, parece que se bateu um cansaço, um peso em cima de ti. Isso também é um dos sintomas que a tua energia baixou muito rápido e tu precisas realmente de tornar a equilibrá-la
e ele dá-te esse sinal. Estes sintomas não deixam de ser sinais que o nosso corpo está a falar connosco, está-nos a alertar, está a dizer: baixou a frequência, faz algo, alinha-te, ok? Mais um sintoma, muito sono, de repente tu ficas que queres abrir os olhos, quase nem consegues, é um sono que vem, que parece que tomaste alguma coisa e é uma baixa energética que o corpo precisa de quê? De um tempo para se restabelecer. Ele detecta, ele avisa, é como se nós tivéssemos um semáforo. Ele emite uma frequência logo a dizer: cuidado, estamos a entrar numa zona perigosa, e vamos sentir esses sinais, esse sono, essa vontade de descansar um bocadinho. Para quê? Para podermos restabelecer de novo o nosso nível energético. Só que com isto também andamos muito ao sabor do vento, como eu costumo dizer. Então nós temos que ter esse controle. Mas mais um sintoma é quando tu estás muito ansioso, que de repente começas a ter um desânimo, uma tristeza que te vem do nada, que tu não tens explicação, que até não tens motivos, aquela tristeza tão profunda que muitas vezes te dá vontade de chorar, que até começas a acreditar, se aquilo se mantiver, que estás a ficar deprimida. Cuidado. Esse é um dos sintomas realmente de que nós estamos a ser sugados energeticamente, que estamos a perder muito a nossa força vital, o nosso ectoplasma, o nosso prana, o nosso chi, como queiram lhe chamar, e estamos a ficar exauridos, sem um pingo de força. Isso pode levar realmente à doença com o tempo. Então, se tu reparas a tempo, se tu ajustas, se tu corriges todas estas informações que o teu corpo te dá, tu rapidamente te restabeleces, tu ficas no teu equilíbrio, tu vais estando atenta e vigilante aos sinais e vais aprendendo, como é óbvio, a te proteger. Um dos sintomas também muito comuns é frio. Do nada o teu corpo começa a arrefecer. Começas a sentir que está desagradável. E as pessoas às vezes até dizem assim: nossa, parece que tens o teu termostato avariado, está um calor e a pessoa está com frio. E não é costume. Mas ela coloca um casaco e isso, ela até se sente melhor, mas parece que aquele frio é interno. Este também é um dos sinais que a tua energia foi drenada, foi sugada. E por último, tá? Para não estar aqui a vos maçar com tantos sintomas, porque realmente existem imensos, é aquela necessidade repentina de comer. Tu tiveste uma quebra tão forte de energia que o teu corpo associa, muitas vezes, e a tua mente, que estás fraca. E por associação nós achamos que se comermos algo, nos restabelecemos. Dá uma sensação de fraqueza. E muitas vezes, o que é que nós fazemos? Comemos um doce. Claro que agora não vão arranjar desculpas que sempre que comerem um doce ou que tiverem essa vontade, vocês estão a ser drenados. Não propriamente. Por isso que eu digo que nós temos que ter uma lucidez, uma clareza grande, e essa clareza vem
do conhecimento. Quanto mais eu estudo um tema, quanto mais eu me aprofundo em algo, eu verdadeiramente consigo perceber se aquilo realmente é meu ou algo que eu estou a absorver ou que eu estou a ser drenada. Okay? Então estes 8 sintomas que eu vos trouxe são também alguns partilhados com os vampiros que são desencarnados. E esses às vezes são bem sutis e esses precisam muitas vezes de uma percepção maior. Então vou-vos também deixar aqui alguns sintomas de como vocês podem se aperceber que estão a ser vampirizados por alguma alma, algum espírito menos esclarecida, menos evoluída, que ainda está muito no mundo da matéria, dos desejos e, digamos que necessita da nossa energia vital para poder ter uma sensação falsa que está entre nós e que está a satisfazer os seus desejos, os seus apetites. Então, como é que eu posso identificar que eu estou a ser vampirizada por alguma entidade, digamos, ou algum espírito desencarnado? Quando eu mudo repentinamente de estado de humor, por exemplo, estou muito bem disposta e de repente até parece que se abriu uma porta e entrou um ar diferente e eu fico de mau humor, desanimada, com uma sensação de vazio, de tristeza. Esse é um dos sintomas. Outro sintoma muito frequente é acordar ao fim de uma noite de descanso completamente esgotada, sem força, parece que se trabalhou o dia inteiro, ou a noite, por assim dizer, e portanto nós ficamos já arrastando-nos quando nos levantamos, que é preciso quase uma dose extra de energia para que nós possamos acordar de uma forma tranquila, saudável, alegre, ok? Então, quando isso acontece, quando eu tenho aquele sono também, ou aquela noite extremamente agitada, e há um sonho, para além daqueles pesadelos bastante profundos que as pessoas ficam super cansadas, que acordam do nada, muitas vezes é mesmo o nosso anjo da guarda que nos desperta para que aquele processo pare. Mas há alguns sonhos que são típicos de quem está a ser vampirizada. E um sonho que muitas vezes eu tenho constatado com clientes é sonhos em que têm atividade sexual. E quando me relatam muitas vezes essas situações em que sonham com alguma frequência, que estão a ter relações, estão a fazer sexo, muitas vezes não identificam, não é o parceiro, não, e que sentem-se muitas vezes invadidas, têm que ter aí algum cuidado, têm que estar despertas para isso. Então são pormenores que nos vão alinhando, que nos vão colocando despertas, em alerta, para que nós possamos ter o controle sempre da nossa energia,
da nossa saúde, do nosso bem-estar. E eu poderia estar aqui a falar imenso sobre vampiros energéticos, porque há tantos sintomas e cada vez eles são muito mais sutis. Claro que eu não quero com este vídeo que vocês vivam achar que tudo o que vos está a acontecer é um vampiro, tá? Não vamos cair em fanatismos, nem ficarmos a fazer filmes, como eu costumo dizer, mas é preciso que a gente realmente consiga, cada dia que passa, estar mais alinhada, mais antenada, para que perceba quando aquilo realmente é meu, o cansaço é meu, quando aquilo é repentino, quando eu entro em determinados ambientes e começo sempre-me a sentir mal, estou com determinada pessoa e estou sempre, no fim de estar com essa pessoa, acabo sempre por estar mal disposta, irritada, ou acabo por discutir com as pessoas lá de casa. São pormenores que nós devemos estar atentos, ok? Então esses vampiros, quer vivos, quer desencarnados, eles são de uma inteligência muito grande e esses sintomas, essas pequeninas coisas, por exemplo, quando estou a fazer uma oração, não sei se já aconteceu, mas por exemplo, vocês estão a rezar e começam a dizer uma oração e empancam sempre naquele sítio. Parece que o resto da oração se varre. É uma perturbação e vocês têm que perceber isto e têm que agir, ok? Se protegendo, aumentando o vosso campo de luz, fazendo as vossas proteções, que eu irei aqui dar algumas sugestões de como vocês se podem proteger. Então, se eu estou a abrir uma egrégora, por exemplo, e me desconcentro e não é habitual, de repente vem um pensamento que não tem nada a ver e eu já não sei onde é que estou, me sinto perdida, desorientada, então é importante que eu me enraize, é importante que eu me alinhe para que estas situações eu tenha posse e tenha um controle. Em vários vídeos aqui no nosso canal eu falo de proteção, falo de como nós podemos estar sob o controle destas energias, porque nós podemos não ver, os nossos olhos podem não enxergar, mas verdadeiramente eu nunca ando só, quer seja bem acompanhado ou não. Quando, por exemplo, vocês têm vontades repentinas de um vício, vocês lutam muitas vezes por querer, sei lá, deixar de comer determinadas coisas, de ter determinadas atitudes e não conseguem. E não conseguem porque essa energia que vos vampiriza está ali a cutucar-vos, a fazer com que vocês não atinjam o vosso objetivo. Então é realmente algo sutil, que é preciso estar alerta. E hoje eu quero vos trazer algumas formas, algumas proteções que vocês podem utilizar para que estas energias não encontrem a vossa porta aberta, como eu costumo dizer. Vocês têm que se aperceberem, e quando se apercebem que a vossa energia mudou por algum motivo, vocês devem de imediato
Ou terminar aquela conversa, dizer à pessoa, olha, estou com pressa, sem sentimento de culpa, porque vocês estão a se proteger. Vocês devem não deixar que aquela energia, aquele assunto se estenda. Não quero dizer com isto que nós não vamos mais ouvir as pessoas, pelo contrário, mas eu tenho que as ouvir de uma forma consciente, percebendo se ela tem um padrão de vitimização, se ela acha que todo mundo é culpada pelas coisas dela, ok? Se os ambientes que eu estou a frequentar com regularidade estão em harmonia, se eu quando entro em determinados locais, como é que eu reajo, como é que o meu corpo reage, e cada um reage de um jeito diferente. E às vezes me perguntam, Paula, mas como é que eu sei? É só escutar o vosso coração, é escutar, silenciar, vocês vão perceber quando estão a ser vampirizados, quando é de vivo, quando é de morto. E isso requer algum treinozinho, não muito até, porque o nosso corpo, nós temos uma sabedoria inata. E quando nós temos o conhecimento, a consciência, já começamos logo a identificar de imediato, isto está a acontecer comigo, eu devo me proteger. E uma das proteções mais frequentes é a pessoa terminar ali o assunto, se despedir, dizer, olha, tenho algo para fazer, tenho um compromisso a seguir, gostava muito de estar contigo mais um pouco, mas não dá, ok? Isto acontece muitas vezes até ao telefone, ok? Não precisam estar com a pessoa. Muitas vezes nós falamos 1 hora, 30 minutos com alguém e no fim estamos completamente esgotados. Então, começar a ter essas atenções e identificar essas energias. Então, agora quero-vos falar como eu posso me proteger disto. O que é que eu posso fazer além de terminar a conversa, de encurtá-la, de já ter essa sensibilidade e essa proteção? Isso já começa a ser, digamos, uma forma de me proteger. Se eu já estou a perceber que a minha energia está a ir abaixo, de certa forma o meu corpo, a minha sabedoria interna está a encontrar ferramentas para que eu restabeleça essa energia. Mas se aquilo se manteve, se aquilo foi muito forte, vocês podem fazer um banho de limpeza. Okay? E no canal tem várias sugestões, não quero estar a dizer, toma este ou toma aquele, porque muitas vezes ou não se tem aquela erva, ou não se tem no momento aquela, digamos, não posso tomar um banho de repente, tá? Então eu estou, sei lá, no trabalho, senti isso, eu não vou parar o trabalho para ir a casa, para tomar um banho. Então há outras formas. Há mantras, eu posso mentalmente criar uma chama violeta à minha volta e confesso que eu faço muito isto. Eu coloco na pessoa. É uma forma de ajudar, de transmutar aquela energia, porque ela também pode estar a ser vítima desse vampirismo e está a passar para os outros aquele vírus, entre aspas, sem se aperceber, sem maldade, sem malícia, ao contrário daquelas pessoas que são conscientes, que querem mais é que a gente se estrepe, que querem que a gente não dê certo. Essas realmente nós temos que colocar à nossa volta um escudo de proteção. E eu não sei como é que tu te identificas melhor, se gostas de fazer mantras, se gostas de fazer orações, se é mais com banhos, cada um sente o que é que vai funcionar melhor para si.
Como vocês sabem, neste canal eu adoro partilhar banhos, mas também sou uma apaixonada por decretos, por mantras, e então, fazendo a vossa abertura da egrégora, chamando os vossos amparadores, o vosso anjo da guarda, uma entidade que vocês tenham simpatia, como se ela estivesse ali a colocar um limite. Vocês podem, como eu disse, colocar a chama violeta à vossa volta e dizer: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. E repetem aquilo mentalmente umas 7, 9 vezes, até que vocês percebem que a vossa energia está de novo a alinhar-se. Podem colocar nessa pessoa, podem fazer um decreto ou um fiat, dizendo: eu sou Deus em ação nesta situação. Vocês vão colocar poder, uma energia de luz divina ali. Podem também fazer os vossos banhos de limpeza, de proteção. Podem fazer o enraizamento. E por falar em enraizamento e essas técnicas de proteção, eu quero vos deixar aqui um link na descrição com um curso que eu facilito com técnicas poderosas de proteção, precisamente para vos preparar para lidarem com estas energias, que elas estão aí, ao nosso lado, ao nosso redor, a todo dia, a todo momento, a todo instante, e que nós precisamos cada vez mais de ter sob controle isso, porque muitas vezes eu encontro pessoas que me procuram dizendo que estão deprimidas, que acham que o casamento delas já não está a fluir, e a maioria das vezes não é um sentimento dela. Elas querem desistir de tudo, elas querem abandonar tudo, elas sentem-se mal nos trabalhos, e a maioria das vezes não tem nada a ver com a sua essência, com a sua verdade interna. Porquê? Porque elas estão a ser bombardeadas diariamente com energias que não são delas e que elas adotam, porque elas não as sabem identificar. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei como é que eu funciono, maior controle eu tenho sobre a minha vida e sobre as energias que me rodeiam, porque tudo é energia e nem tudo é ruim. Eu posso ter um sentimento de tristeza, que já é meu, que eu até muitas vezes não tenho a noção exata de onde é que ele veio ou onde é que ele começou, mas depois eu vou fazer ressonância com uma série de tristezas similares e vou ampliando essa tristeza ao ponto que eu tenho que às vezes tomar antidepressivos, que depois já não consigo fazer as minhas atividades diárias, coisas normalíssimas, e que já não tenho vontade de sair de casa e achar que estou doente. E quando eu começo a fazer essas proteções, quando eu começo a ter consciência que muitas coisas que entram na minha aura, que entram no meu campo eletromagnético, não são minhas, e se eu fizer essa faxina constantemente, eu vou ter a oportunidade verdadeiramente de me conhecer, de perceber como é que eu funciono, que sentimentos é que são meus, se aquela dor é minha, se aquela sensação é minha, ou se eu adotei. E nós somos influenciados pelo nosso meio, pelo sítio onde vivemos, pelo ambiente que temos em nossa casa, no nosso trabalho. Então começa a ser cada vez mais fundamental que eu entenda, que eu observe, que eu identifique, para que eu não esteja à mercê destas energias que entram e saem da minha aura,
do meu campo eletromagnético a seu belo prazer. Então eu não tenho domínio sobre mim, eu não tenho domínio sobre os meus pensamentos, eu não tenho domínio sobre as minhas emoções, porque está tudo misturado. Então quando eu começo a identificar estes sintomas, eu começo a eliminar e a querer ficar só com o que é meu, porque aí sim eu começo a ter a oportunidade verdadeira de os trabalhar, de trabalhar as minhas emoções, de ter um controle preciso sobre o que eu penso, a forma como eu ajo, porque caso contrário fica muito difícil esta caminhada, este despertar, porque eu estou a tentar fazer uma caminhada, mas com uma mochila pesada demais. Então eu dou um passo ou dois ou três, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas até se entusiasmam, elas até começam a praticar algo, mas elas não têm a força. E não têm essa força porque essa força é consumida, é vampirizada. E nós estamos a alimentar toda esta energia densa, negativa, que está à nossa volta, que nos é enviada, que é muitas vezes sugada e que nos faz falta para que nós possamos progredir, para que nós possamos atingir os objetivos e, acima de tudo, vivermos a nossa história. Isto é tão importante, que a gente viva a nossa história, que a gente faça da nossa vida, desta existência única, uma oportunidade brutal para que eu amplie essa minha consciência, essa minha vibração e possa viver realmente neste processo de harmonização com o todo, convivendo, percebendo. Existe sim, existe mal-olhado, existe vampiros vivos, existe vampiros mortos, existe obsessores, existe uma batelada de nomes, ok, que me podem prejudicar. Sim, existe. Mas como é que eu reajo a isso? Então eu tenho a oportunidade certa. Clica aí nesse link, vai ver tudo o que tu podes aprender, que podes te desenvolver para que tu possas ter esse controle, esse domínio, tenhas contacto direto com o teu eu superior, sendo tocado lá, sem grandes intermediários, ok? Então, é importante que tu te protejas, seja com o banho, seja com uma técnica que tu aprendas, por exemplo, tantas pessoas que fizeram já o primeiro ou segundo nível de Reiki, qualquer que seja o sistema, coloquem um símbolo, façam uma oração que vocês sintam, ou uma prece, coloquem o vosso círculo mágico. Então eu vou deixar aqui o círculo mágico, em que vocês vão visualizar literalmente um círculo. Podem colocá-lo sempre dourado. Eu gosto muito do dourado, porque o dourado repele essas energias, não permite que seja facilmente grudado na nossa aura. Então, eu digo o quê? Eu sou o círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invencível, repele todo o elemento perturbador e todo o perigo que tentar penetrar para me prejudicar. Eu sou a perfeição em meu mundo, que é autossustentável. E eu repito 3 vezes e vocês não têm ideia de como a minha energia volta à normalidade. Eu até fico muitas vezes melhor do que o que eu já estava, ok? Então, deixo aqui estas sugestões, espero que vocês possam encontrar as vossas proteções, mas acima de tudo que vocês, a partir de hoje, identifiquem
estejam verdadeiramente antenados com tudo o que se está a passar à vossa volta, para que vocês tenham sempre o controle, o domínio sobre a vossa energia. E nós vemo-nos no próximo vídeo. Arro, Namastê.